Este é o Essência do Gourmet, o programa onde todas as semanas, aqui no Porto Canal, aliamos o melhor de dois mundos, vinho e gastronomia. Esta semana o nosso convidado é o chefe de cozinha da Seleção Nacional de Futebol. Pelo meio temos também receitas com o subchefe da seleção e não esquecemos que está quase a começar mais uma edição do Peixe em Lisboa. Esta semana o convidado do Essência do Gourmet é alguém particularmente conhecido por ser o chefe de cozinha da Seleção Nacional de Futebol. Olá, Hélio. Olá. Por falar nisso, o Mundial está à porta, já preparou as malas para a África do Sul? Já preparei as malas e já preparei as receitas todas, os ingredientes que são necessários. Já fizemos contactos também com os fornecedores que existem lá, portugueses, na comunidade portuguesa que existe na África do Sul, que é bastante grande. Já sei onde é que podemos encontrar alguns produtos, aqueles que nos servem para matar as saudades nos momentos em que vamos precisar de as matar, porque estamos longe da família, longe dos amigos, longe de casa. Por isso toda a logística já está montada para que seja um grande mundial. Obviamente que, como todos calcularão, quando falamos de um desporto de alta competição, estamos a falar também de uma dieta alimentar muito rigorosa. Quais vão ser, no fundo, as emendas? As emendas partem sempre de vários princípios, partem sempre da exigência que é necessária, sob o ponto de vista nutricional, para que o atleta tenha um bom rendimento depois quando parte para o campo, mas por outro lado também a parte emocional, ou seja, nós não comemos só hidratos de carbono, proteínas e sais minerais, mas também comemos imaginação e também comemos emoções. Ou seja, é necessário dosear, balancear estes dois pratos da balança. De um lado, o que é necessário mesmo para o desempenho físico de um atleta, e outro que é manter a sua vida, a sua mente sã no corpo são. E isso, o equilíbrio entre os dois é que é importante. E digam-me lá, já têm emendas preparadas para os oitavos de final, só para a primeira fase, para os quartos de final, para as meias finais, para a final? Fazemos sempre as emendas até ao dia 11 de julho. E tenho o meu pequeno almoço preparado para o dia 12 de julho, que é o dia de que vou regressar. E como é que é trabalhar na seleção com o Luís Lavrador? Eu, quando entrei para a seleção, fui convidado pelo Sr. Carlos Godinho e na altura, aquilo que eu pedi foi que me deixassem levar mais duas pessoas para trabalhar comigo, o Luís Lavrador e o Fernando Heleno. E o Fernando Heleno continua nos sub-21 e o Luís Lavrador trabalha comigo exatamente há 14 anos na seleção. É, de facto, uma pessoa com quem eu me entendo muito bem. Conhecemos-nos na escola de hotelaria e trabalhamos muitíssimo bem e estamos às vezes 40 dias juntos e sempre sem qualquer tipo de problemas, porque temos os dois um acompanhamento à distância, mas muito próximo, e temos, sobretudo, ideologias, uma mentalidade e uma educação muito próxima um do outro. Sem querer desconfiar de si, longe disso, vamos ver se a bota bate com a perdigota. Vamos até Coimbra, ter com o Luís Lavrador. Nasceu em Seixo de Mira e é aqui, em Coimbra, que tem feito boa parte de uma carreira que já leva 32 anos. Ali pelos meus 18, 19 anos, pôs a questão do que é que vou fazer na vida, não é? E foi aí que eu decidi ir para a cozinha, fazer vida de cozinheiro. Lembro-me que entrei um pouco sem saber o que é que ia fazer, porque não havia tradição familiar, não havia amigos que fossem cozinheiros, não havia nenhuma pressão, nem nenhuma força sobrenatural a puxar-me, mas havia um feeling qualquer que me dizia que eu podia ser, feliz nessa profissão. Embora mais conhecido por ser chefe de cozinha da Seleção Nacional de Futebol, Luís Lavrador tem um percurso não menos importante ligado ao ensino. Formador há mais de 20 anos, é na atualidade uma referência para os alunos da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra. Nós gostamos muito de ser rigorosos com os nossos alunos. Nós temos consciência e o feedback que nos chega é de que os nossos alunos, os alunos que acabam o curso na Escola de Hotelaria de Coimbra,
são muito bem aceitos no mercado de trabalho. É óbvio que as escolas têm uma função, e a função das escolas não é à partida formar logo grandes profissionais, mas é antes criar-lhes essa vontade de eles serem grandes profissionais. E na Seleção Nacional de Futebol, como é trabalhar com Hélio Loureiro? Eu não sou o braço direito dele, porque eu passei o braço direito dele, ele era o esquerdo. E eu acho que ele é que é o direito, porque realmente o Hélio é uma pessoa fantástica, é uma pessoa com quem eu trabalho há muito tempo. Temos tido a oportunidade de estar juntos durante muitos largos meses em momentos altos da competição futebolística, nos campeonatos do mundo, nos campeonatos da Europa. Tenho tido o privilégio de trabalhar com ele, na minha opinião, um dos grandes profissionais do nosso país, não só por aquilo que ele representa em termos de cozinheiro, mas por toda a cultura que ele abarca, que é muito vasta. Em contacto direto com os jogadores e equipa técnica da Seleção Nacional de Futebol, Luís Lavrador sente o amargo das derrotas e o apetitoso sabor das vitórias, como se de um qualquer adepto se tratasse. Choramos com os que choram e rimos com os que riem. De facto, eu acho que é fantástico nós vivermos os momentos todos da seleção, porque de facto nós estamos lá, estamos no grupo, e quando as coisas correm bem nós ficamos felicíssimos, quando as coisas correm mal, obviamente que ficamos muito tristes. Vivemos com eles os grandes momentos e os maus momentos. E este é mesmo um daqueles casos em que a alegria do cozinheiro é mesmo a alegria de todos nós. O Hélio Loureiro é um chefe de cozinha natural da cidade do Porto, um portuense de gema, como faz questão de se assumir. Como é que começou o seu gosto pela cozinha? Mais tripeiro que portuense. O tripeiro é aquele que é do Porto, gosta de tripas e é do Futebol Clube do Porto. Portanto, essa trilogia é que me dá o tripeiro, e isso sou o tripeiro de gema. Comecei na cozinha com 10, 11 anos, em casa, saindo na altura das revistas da teleculinária, e eram exatamente com essas revistas que comecei a aprender a cozinhar e a fazer, e o meu gosto de cozinha nasce por aí. Depois de acabar o liceu, fui para a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, em Vidago, onde conheci o Luís Lavrador, e lá fizemos o nosso curso de cozinha, e foi aí que comecei a trabalhar. E a partir daí começa também um percurso profissional que nesta altura já está em quantos anos? Já muitos, 26 anos de profissão. E que passaram por sítios tão diferentes. Pelo Zé da Calçada em Amarante, pelo Hotel Meridian aqui no Porto, pelo Hotel Quinta do Lago do Oriente Express, pelo Hotel Sheraton do Porto, hoje Porto Palácio, e onde estou agora, e estamos neste restaurante, o Salsa Loureiro, que é a coisa mais inovadora aqui do hotel ultimamente. Deste restaurante especificamente, agora Salsa e Loureiro, vamos falar daqui mais um pouco. Para já, Hélio, como é que, tendo surgido uma época em que sobretudo a cozinha francesa era tida certamente como uma referência máxima para todos os chefes de cozinha, como é que desde o início até à atualidade se tem mantido tão fiel aos sabores de Portugal? É verdade que dentro de nós existe sempre uma coisa que se chama um certo nacionalismo, e que nós não podemos passar longe dele. Ou seja, o ser nacionalista, que hoje tem uma conotação negativa, deve ser preservada. A Portugalidade, manter os nossos valores, manter as nossas tradições, e como dizia o Abade Bassal já no século XX, que o mistério de guardar e manter as tradições é o património do país. Ou seja, nós temos que manter exatamente vivas estas nossas tradições, que passam também pela mesa. Repare a história que existe à volta de um prato como as tripas ao modo do Porto, a história que existe à volta de um prato de chanfana, a história que existe à volta de uns pastéis de Tentugal, a história que existe à volta de uns jesuítas de Santo Tirso, a história que existe à volta de uma sopa dourada do Convento de Santa Clara, as histórias que existem à volta de um sarrabulho. Ou seja, são milhentas histórias, pequenas histórias que fazem a história. E quando nós perdemos estas características, quando nós deixamos de valorizar aquilo que é nosso, perdemos também um pouco da nossa Portugalidade. E mantive-me sempre fiel, aliás, como monárquico que sou, e que quero melhor para Portugal, mantive-me sempre fiel exatamente a esses princípios que são da valorização e da autenticidade dos produtos portugueses.
Mas essa fidelidade à tradição e ao passado, até que ponto é que pode chocar com a necessária inovação? Tradição, semanticamente, quer dizer transmitir. Por isso, tradição não quer dizer que seja conservador. Conservador é conservar aquilo que temos, mas também não quer dizer que não seja progressista. Muitas vezes nós usamos as palavras erradas nos conceitos errados. Uma pessoa que mantém a tradição quer dizer que transmite aquilo que aprendeu para o futuro, mas ao mesmo tempo vai-lhe acrescentando mais alguma coisa. E é isso, nesse acrescentar, que entra a inovação. E a inovação só se faz em dois tempos, que é pela observação e pelo tempo. O tempo que nós temos para a observação e depois de observarmos, então podemos inovar. Mas para isso temos que conhecer também o que está para trás. E como é que o chefe Hélio olha neste momento para a nova geração dos cozinheiros portugueses? E com um grande futuro, olho com grande cuidado também, porque a nossa geração, a geração da minha idade, fez exatamente aquilo que devia fazer, que é o estudial, ou seja, preparou todo o caminho para que hoje fosse permitido aos novos cozinheiros fazer interpretações, terem mais criatividade, terem mais imaginação e ir mais além. Tendo sempre cuidado de nunca se desviarem demasiado do caminho. E estávamos já a falar há pouco que, em relação, por exemplo, ao que o Paulo Bocuse fez nos anos 70, que foi na velha cozinha, que depois foi mal interpretada passado 10 anos. Ou seja, houve não um ajuste, mas uma má interpretação que levou ao extremo. E é preciso ter algum cuidado com estes novos chefes, estes novos talentos que existem, que são muitos, e que olham uns para a cozinha não como uma coisa terrível, onde estavam todos enfiados, havia tratado, e as pessoas não conheciam sequer o chefe de cozinha, que têm mais cultura, sabem mais, têm mais conhecimento dos produtos, têm mais conhecimento, porque de facto a internet ajuda a comunicar com todo mundo e sabemos as especialidades de todo mundo. Podemos fazer essas tais cozinhas de fusão, a cozinha de autor, podemos criar tudo e ainda mais tem exatamente um passado do qual se podem orgulhar, que é um passado de uma gastronomia nacional criada por outros chefes que deixam um legado para eles continuarem exatamente nessas novas caminhadas que terão que ser sempre pensadas não na carreira deles, não para eles, mas sim para o cliente. A coisa que mais me custa é ouvir de alguns chefes quando dizem que eu faço aquilo que gosto, se o cliente não gostar não tem importância nenhuma porque o problema dele não é meu, não é verdade. Eu acho que a cozinha tem que ser feita para dar prazer às pessoas. A cozinha é um ato de partilha, não um ato de egoísmo. É um ato de partilha, é sobretudo um ato de amor, de serviço, mas de amor e de serviço. E para isso é preciso encaminhar as pessoas para que elas façam, deem prazer a quem está a comer, porque se fizerem só para eles, caímos no ridículo de ser quase cautistas, não é? Daqui a pouco vamos retomar esta agradável conversa com o chefe Hélio Loureiro. Agora, novo pulo até Coimbra. Deixamos as confidências junto ao Mondego e subimos até à Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, também ela a mirar lá abaixo o rio. Vamos para a cozinha com o chefe Luís Lavrador e começamos com a preparação de filetes de sardinha panados com amêndoa e acompanhados de alface salteada com queijo de cabra e miolo de noz. A sardinha, tira-se-lhe o filete da sardinha, depois passa-se por um bocadinho de farinha e por amêndoa laminada, coloca-se num grelhador bem quente, e este bem quente não pode ser demasiado quente, que é para não queimar logo a sardinha, portanto uma temperatura razoável. Deixa-se que a sardinha cozinhe. No final, ao fim de 2 minutos no máximo, a sardinha está cozinhada. Emprata-se com um acompanhamento também um pouco fora daquilo que é o normal da cozinha portuguesa, uma vez que as pessoas estão habituadas a cozinhar saladas sempre da mesma forma, e aqui neste caso nós fizemos uma salada um pouco diferente daquilo que é habitual. Usamos a mesma alface, só que aquecemos a alface num bocadinho de azeite, juntámos um bocadinho de queijo de cabra, alguns frutos secos. Pronto, e no fundo foi esta receita, foi uma receita muito simples, tudo muito natural, tudo muito rápido, pensando também nessa receita para pessoas que não têm muito tempo,
e para desmistificar um pouco aquela ideia de que cozinhar é muito complicado, que cozinhar é uma coisa que demora muito tempo e não demora de facto nada muito tempo. É um prato que se pode fazer 10 minutos no máximo, pronto a comer. A primeira receita está feita. Passamos agora à trancha de salmão grelhado com aroma de limão e tomilho. O salmão foi só temperado com um bocadinho de flor de sal, foi grelhado, depois levou, no momento, na altura em que estava a ser grelhado, levou um bocadinho de rodelas de limão. O limão vai-lhe dar ali, ao mesmo tempo que vai também grelhando a rodela de limão, vai-lhe transmitindo aquele aroma característico ao limão e não vai influenciar muito o salmão, porque o limão, principalmente o seu sumo, como é um ácido muito forte, aplicado diretamente no peixe, como às vezes as pessoas costumam fazer, vai retirar muito da qualidade do peixe, muito daquele sabor amargo que o peixe tem, o limão vai-lhe retirar. Assim não, o limão está lá, mas está um bocadinho ao lado, fica grelhado, fica assim um bocadinho a dar-lhe aquele aroma característico, mas não propriamente a interferir na confecção propriamente dita. Juntámos ali também um bocadinho de tomilho, é tomilho-limão, é também um aromático muito agradável, que vai dar um aroma muito agradável ao peixe e também é uma forma de mostrar às pessoas como estas ervas aromáticas têm o seu papel na cozinha muito importante. Depois, como acompanhamento, fizemos digamos, uma salada de legumes, de vários legumes, cenoura, alho francês, um bocadinho de courgette, um bocadinho de berinjela, um bocadinho de nabo, misturámos-los, aquecemos-los num bocadinho de azeite. Não deixámos aquecer o azeite, aliás, colocámos logo tudo junto exatamente para que o azeite não tomasse muita temperatura, porque é bom que se diga que o azeite é uma belíssima gordura, mas se for elevado a uma temperatura elevada, deixa de ser uma belíssima gordura para ser uma gordura perfeitamente banal. Então, colocámos o azeite, colocámos logo os legumes e fomos aquecendo os legumes nessa gordura. Temperámos também com um bocadinho de flor de sal e depois juntámos um bocadinho de cebola picada para depois também dar ali aquele aconchego ao sabor dos legumes que nós usamos. Não há que enganar. As receitas são fáceis. O chefe ensinou como as fazer. Só falta mesmo vestir o avental e correr para a cozinha. Hélio, continuando a linha de pensamento que estava a ter há instantes, antes de termos passado novamente pelo chefe Luís Lavrador, na atualidade os cozinheiros são muito mais do que isso, porque efetivamente, como dizia com razão, deixaram as cozinhas e agora têm um protagonismo como nunca outrora tiveram. Isso é salutar ou também é preciso ter algum cuidado, nomeadamente em termos de gestão da imagem pública das próprias pessoas? Eu diria que a um padre não basta só andar na rua, mas também precisa de rezar. E a um cozinheiro também não basta andar só nas revistas e nas televisões, também precisa de cozinhar. Isto tem que ter um peso e medida, ou seja, a exposição pública é interessante enquanto seja pedagógica, enquanto não seja só de uma forma gratuita e para demonstrar a fama, ou para mostrar a cara, ou para mostrar que têm festas, mas seja de uma forma pedagógica, isso acho muito interessante e acho que essa é uma mais-valia. Mas é preciso ter cuidado que as pessoas não se esqueçam que a função principal de um chefe é cozinhar e é ser cozinheiro. Nesse campo específico também se coloca um grande desafio a qualquer chefe de cozinha, que é a gestão de um restaurante. O chefe Hélio, nesse campo, também tem uma larga experiência e aqui no Porto Palácio, na cidade do Porto, o antigo Le Coin, ou agora Salsa e Loureiro, é no fundo que restaurante? É um restaurante que fez uma viragem e transformou-se num restaurante que tinha um aspecto mais gourmet, um aspecto mais, até pelo próprio nome, se calhar mais afrancesado, ou com uma conotação afrancesada. Hoje é um conceito de autenticidade, é um conceito de um restaurante português que quer que quem venha ao Porto, quer que as pessoas do Porto possam comer uma comida tradicional, uma comida local, bem feita, bem apresentada, num espaço requintado.
Essa é que é a grande diferença deste restaurante. É o aproveitamento de uma sala que é bem desenhada pelo arquiteto Paulo Lobo e que depois é adaptada a uma cozinha portuguesa que é autêntica, ou seja, são rojões, são papas de sarrabulho, é o cozido à portuguesa, são as tripas à moda do Porto, mas que são feitas segundo as receitas tradicionais, mas depois com uma apresentação, claro, mais contemporânea. E a mestria de grandes chefes de cozinha é apenas um dos aspectos que vai marcar a terceira edição do Peixe em Lisboa, que está quase a começar. Abril volta a ser sinónimo de peixe em Lisboa. Entre os dias 10 a 18, um total de 12 restaurantes e 34 chefes de cozinha são o principal motivo de interesse de um evento que, este ano, apresenta um cartaz de convidados em que se destacam nomes fortes da gastronomia brasileira e o catalão Juan Roca. Partimos para a internacionalização de uma maneira mais evidente do que foi na segunda edição, trazendo 6 cozinheiros do Brasil, do melhor que há no Brasil e do mais diverso que há no Brasil, espelhando o que é a realidade da cozinha brasileira atual. Trazemos um grande nome da cozinha mundial, que é o Juan Roca, um catalão 3 estrelas Michelin. E temos também todo o lado dos restaurantes, acho com uma qualidade muito grande. Só para ter uma ideia, os 3 restaurantes com estrelas Michelin que há na região de Lisboa vão estar presentes. E como sempre também o outro tipo de cozinha, mais como a Cervejaria Ramiro ou como o Ribamar de Sesimbra, que já nos acompanha desde a primeira edição, ou como o Mercado de Santa Clara. Portanto, haverá uma cozinha muito diversa nos 12 restaurantes, um dos quais vai ser rotativo, portanto vamos ter mais 3 restaurantes, revezando-se a cada 3 dias, e depois todo o lado da animação. Quem visitar o Peixe em Lisboa pode ainda provar e adquirir produtos no Mercado Gourmet, participar em cursos culinários, tertúlias, provas temáticas de vinho, sensibilizar crianças para a necessidade de uma alimentação saudável e, claro, assistir às apresentações ao vivo dos chefes de cozinha convidados e degustar pratos de peixe e marisco com restaurantes abertos em permanência. Nós temos a característica desses 12 restaurantes que eu mencionei, estão abertos sem parar, do meio-dia à meia-noite, portanto que é esse o horário do evento, e portanto as pessoas podem vir, quem puder, ou mais tarde, ou ao fim de semana, evidentemente, e realmente podem usufruir aqui assim não só do almoço, como assistir às apresentações que são ao fim da tarde, normalmente, ou podem passear e ficar na varanda simplesmente a ver uma vista fantástica sobre o Tejo, podem estar a conviver, encontrar pessoas, é um local de encontro também, já se transformou num local de encontro para muita gente, de várias gerações, portanto acho que é exatamente isso, a ideia é virem aqui, se quiserem ficar daqui do meio-dia à meia-noite, garanto que terão sempre motivos para estarem bem aqui, para não se vão aborrecer com certeza. Organizado pelo Turismo de Lisboa, com os apoios da Câmara Municipal de Lisboa e Turismo de Portugal e produção da Essência do Vinho, a terceira edição do Peixe em Lisboa promete ser mesmo uma festa. O programa e todas as informações sobre condições de acesso podem ser encontrados no sítio oficial do evento www.peixemlisboa.com. Esta Essência do Gourmet está praticamente no final. Uma última questão para o nosso convidado de hoje, Hélio Loureiro. O que é que gosta mais de fazer? Cozinhar, escrever livros, apresentar programas de televisão, fazer as pessoas felizes? O que eu gosto mais é de viver. E a minha vida passa exatamente por isso, passa por todas essas etapas que falou, e isso é que me dá o prazer da vida e a minha felicidade. A minha felicidade passa por dar felicidade aos outros. Eu tinha 16 anos quando escolhi um lema de vida que é: quem não vive para servir não serve para viver, e esse lema é aquilo que me acompanha durante toda a vida. Está ao serviço no cotidiano, fazer do cotidiano a minha vida e passar a experiência quer da minha profissão da cozinha para os livros, quer para os programas de televisão, quer mostrar cada vez mais no Gosto e Sabores um Portugal mais autêntico, um Portugal profundo, desconhecido, onde há sabores, onde há gosto para se conhecer, e ter um restaurante onde as pessoas possam também vir provar esses paladares, esses sabores, essa autenticidade deste Portugal. Obrigado, Hélio Loureiro. Até breve. Quanto a nós, em casa, até para a semana.